Estamos de volta com o Fã em Pauta Entrevista, conversando hoje com o professor Irineu Vitorino, assessor especial de modernização da UFAM. Professor, o senhor estava falando no último bloco que a UFAM é uma marca muito reconhecida. O senhor acredita que essa marca consegue atrair investimentos, não só na área que já é reconhecida, como, por exemplo, engenharia, informática, que já tem um contato mais próximo com o mercado, mas as outras áreas também? O senhor acredita que a UFAM tem essa potencialidade? A UFAM tem, sim, essa potencialidade e a Amazônia tem, sim, essa potencialidade. E nós estamos dentro desse ecossistema como universidade. Então é a floresta, a cidade e a universidade dentro da cidade como uma floresta junta e em torno dela. Que isso é um grande charme na nossa situação. Todo mundo que vem aqui acha lindo e maravilhoso como é que nós estamos incrustados dentro da cidade como uma floresta e em torno da cidade toda uma outra floresta. Mas a parte empreendedora, que é o tema da nossa questão, ela me desperta uma curiosidade e uma dedicação gigantesca. E aí eu vou te dar um exemplo para você ver a magnitude disso. O MIT, a Massachusetts Institute of Technology, até 2014, ele colocou no mercado 30 mil startups. 30 mil startups até 2014. Essas 30 mil startups foram responsáveis por 4,6 milhões de empregos. E essas startups, esses empregos, geraram um faturamento de nada mais, nada menos de 1,9 trilhões de dólares. Esse valor é assustador, é impressionante. Por que ele é impressionante? Porque só uma universidade conseguiu ter um faturamento maior do que o PIB inteirinho do Brasil em 2015, um ano depois, em 2015. Então, eles fizeram ensino, fizeram pesquisa, fizeram extensão e ainda colocaram desenvolvimento econômico e social na balança, nos créditos dele. Então, baseado nisso, o que é que eu imagino? Que uma universidade, além de ensinar, pesquisar e trabalhar com a extensão, ela tem uma obrigação e ela deve ter um entendimento nessa linha de empreendedor. Por que deve ter esse entendimento na linha empreendedora? Não importa o que aconteça durante o período, durante o ano, o governo pode mudar os investimentos e pode mudar as intensidades de investimento. Por exemplo, se a gente tiver algum problema com catástrofe, se tiver algum problema com segurança, se tiver algum outro tipo de problema, o governo é obrigado a pegar o orçamento daqui, remaneja parte desse orçamento, reestrutura isso para os próximos anos e nós corremos o risco, como universidade, de ver nossos orçamentos diminuídos, que é o que está acontecendo agora, nesse momento. E vai acontecer para o próximo ano uma diminuição também nos nossos recursos. E nós vivemos isso nos aperta muito em termos de autonomia, em termos de fazer aquilo que a gente precisa. Muito bem, se eu trabalhar com o desenvolvimento empreendedor, eu ensino o aluno, ou eu proporciono para o aluno, para que ele tenha uma forma de ganhar dinheiro, de gerar emprego, de gerar renda, mais uma maneira de fazer isso. Então ele pode ser empregado, ele pode ser funcionário público, ele pode ser empreendedor social, montar uma ONG, trabalhar com isso, cuidar das dores da sociedade, e ele pode ser um grande empreendedor de uma tradicional, como qualquer outra empresa. Isso ele vai gerar emprego, isso ele vai gerar renda, e isso é uma maneira muito menos, como é que eu diria assim, é uma maneira menos arriscada, para você viver. Então a gente tem que gerar esses recursos. Então o recurso de uma única universidade foi maior do que o PIB do meu país inteirinho, então eu sempre foco isso. Então tudo que eu puder fazer para transformar a universidade em empreendedora, em facilitar com que eu consiga produzir, ter uma sustentabilidade nas ações que a gente tem, gerar emprego e gerar renda, não tenho medido esforços com relação a isso. Então eu tenho trabalhado nessa linha e nessa direção. E o que falta para a gente construir uma cultura de empreendedorismo aqui na universidade? Boa pergunta. Essa é uma pergunta interessante. Eu tenho perguntado isso, tenho percorrido isso. Eu acho que falta um pouquinho mais do entendimento do que é isso. Criar uma cultura empreendedora não é privatizar a universidade. Criar uma cultura empreendedora é criar profissionais que tenham a capacidade de
pensar nos projetos que eles precisam pensar e resolver as situações, que é diferente. Tanto que eu apoio, por exemplo, as atitudes e as atividades empreendedoras sociais também, porque não interessa só a do lucro, interessa também às vezes a comunidade social. Então, nós estamos trabalhando uma campanha forte com relação a isso. Nós temos em média 120 cursos. Quando nós começamos tínhamos só 4 empresas juniores, por exemplo. Hoje nós já estamos com 12 e a meta é 120 empresas juniores na universidade como um todo. Como eu acho que tem que ter 120 centros acadêmicos, como eu acho que tem que ter o conselho, parte aqui dentro que tem alguns cursos que não tem interação com os conselhos profissionais. Então a gente tem que ter essa interação. Como tem que ter os PETs das unidades para que os alunos façam todas as atividades de acolhimento aos calouros, todas as atividades de pesquisa pertinentes aos PETs. Então, todas essas ações são ações empreendedoras. A gente tem que desenvolver o empreendedorismo e eu acho que isso realmente tira a universidade de uma dependência muito grande. Então, com incubadoras, as startups dentro da incubadora, com as empresas juniores, com as ações desse sentido, com os PETs, com todas essas ações nesse sentido, nós acabamos criando um comportamento empreendedor. E esse comportamento empreendedor vai mudar muito a situação na nossa universidade. E na sua avaliação, como é que a UFAM se encontra hoje, assim, nesse campo do empreendedorismo? É simples. É feito um anuário e uma pesquisa que é desenvolvida pela Endeavor e pelo Sebrae, feito Brasil afora, com parâmetros internacionais, e nós hoje estamos na 35ª posição. Eu gostaria muito de estar em primeiro lugar. Por quê? Hoje o primeiro lugar é da USP, o segundo lugar é da UFMG, o terceiro lugar é da Unicamp. E eu gostaria de estar em primeiro lugar e eu acho que a gente consegue porque eles têm o capital e têm as indústrias lá e têm o mercado lá. E nós temos a Amazônia. Um grande apelo, todo mundo acha a Amazônia linda, todo mundo gosta da Amazônia, todo mundo quer, mete o bedelho na Amazônia. Então, esse é o nosso principal trunfo. Então, o meu objetivo é ser a primeira universidade empreendedora do Brasil. Falta muito ainda para a gente chegar nessa posição? 34. Mas em termos de ações, a gente está conseguindo chegar aí? Quais são os desafios? Os desafios, o principal desafio é ter um novo mindset. Não é alienar as pessoas, é ter um novo mindset. Eu tenho que ter... O que seria mindset? Mudar a cultura de pensamento, né? A maneira de pensar, a forma de pensar. Eu não posso ficar com o pires na mão pedindo o tempo todo, governo, me dá isso, governo, me dá aquilo, governo, faça isso. Porque do couro sai a correia. Se não tiver dinheiro, não tem de onde eu pedir. Né? Então, ou eu tenho algumas alternativas. Ou eu peço, ou eu vou atrás e crio. Certo. Professor, a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com o UFAM em Pauta Entrevista. Até já.